Hoje eu vim contar um pouco mais, continuar compartilhando a minha jornada de transição de hábitos, e esse hábito específico é sobre a transição na minha alimentação. E eu vim contar aí como que eu tenho evoluído nesse processo para vocês acompanharem, quem sabe se identificarem também na transição de hábitos de vocês. Oi, meu nome é Clarice, eu sou a criadora do Organismo e minha proposta é servir como ponte para que você consiga se libertar dos seus hábitos atuais e consiga transformá-los em novos hábitos sustentáveis para que você possa viver em mais harmonia com esse mundo e, claro, acima de tudo, que você se sinta mais feliz e mais satisfeito com o caminho que você tem trilhado. Como prometido, estou voltando para contar sobre o meu processo de mudança de hábitos alimentares. Estou saindo de uma dieta vegetariana para tentar uma alimentação vegana, não só tentar, mas conseguir. E já tem 3 meses, por incrível que pareça, até me assustei de perceber o tempo que eu já estou nessa transição. Passados 3 meses do início desse processo, eu já posso trazer algumas percepções mais embasadas, alguns desafios e algumas melhoras, claro, né? Algumas melhorias que eu senti nesse tempo, e eu vim aqui contar para vocês para que talvez você se inspire ou se motive para continuar ou começar a sua transição alimentar também. Olha só quem reapareceu, voltando a gravar vlog sobre a minha alimentação, sobre a transição, né, para a minha alimentação vegana. Já era para eu ter feito essa atualização há bastante tempo, mas eu decidi passar aí algumas semanas a mais. Gostosinho, ó. Delícia. Por que não? Ó. Hora do almoço. Eu tenho aqui arroz com cenoura, uma salada de tomate, alface e rúcula, batata frita, porque ninguém é de ferro. Aqui é o que mesmo? Vagem. E aqui é farofa, só que na farofa tem manteiga, ovo e bacon. Um pratinho bem pequenininho, quase que não dá. Quase não deu. Mas esse aqui deu. Mais um dia e, como eu falei, estou voltando a gravar os vlogs para mostrar esse processo de adaptação. Mas eu não tô em Salvador, não tô na minha cidade e estou tendo dificuldades de encontrar minhas comidas aqui. Por exemplo, tofu, que é o que eu como de manhã. Então, tô apenas com de comer mesmo, sem ser beber, de líquido, né? De sólido, eu só tô com pão aqui. Hoje eu vou procurar novamente o tofu. Espero encontrar. Tô sem tofu, sem abacate aqui, que também é uma coisa que eu comeria no pão. Enfim, tô sem opções realmente. E, enfim, mas vamos lá tomar café mais um dia.
café e almoço, eu vou fazer um mini lanche agora, que tem mamão, aveia. Vou colocar um pouquinho de pasta de amendoim. Tô pensando se eu coloco uma proteína ainda aqui. E ali tem um feijão que tô fazendo pro almoço. E daqui a pouco eu volto pra mostrar o prato do almoço, que vai estar delícia hoje. O que temos aí, amor? Arrozinho, carne moída, feijão preto, farofinha, salada de tomate, rúcula e alface e abobrinha no forno. Que chique! O feijão tem carne. Tá bonito, hein? Hora da verdade. Agora o prato pronto. A diferença. Meu Deus! Tá muito grande. Se eu tiver ânimo, eu ainda quero ver se eu consigo comer metade de uma laranja que tem na geladeira. Mas aqui eu tenho um arroz com cenoura e um arroz novo. Feijão, que tem carne, e eu peguei um pedaço de... Isso aqui é o que? Paio, né? Porque ninguém é de ferro. Já tá no feijão. Abobrinha no forno. Enfim, tudo isso que eu já mostrei, né? A salada e farofa. E ali tem carne. Ficou lindo. Vamos à hora da verdade. Um quilinho. Não vem nada, então espero que esteja bom. Ficou muito gostoso. Mais um dia e hoje finalmente eu tenho o abacate. Eu não tenho tofu ainda, mas vou comer o abacate no pão. Não vou mais comer o pão puro, café, suco verde. A diferença: aqui tem vitamina, tem ovo, tem queijo, requeijão e peito de peru. A diferença. Comer agora, estou morrendo de fome. Esse vídeo vai ser mais em formato de conversa. Eu pensei em continuar com aquele formato de vlog que eu fiz nos primeiros vídeos. Então, se você não assistiu o início dessa jornada de transição alimentar, eu indico que você comece pelo começo. Então, que você veja os vídeos indicados. Eu vou colocar aqui no card aqui em cima, para você começar a acompanhar desde o início, ver por que eu decidi tomar essa decisão, como que foi esse processo de decisão, como que eu me organizei no início, para conseguir chegar hoje, 3 meses depois ainda, nesse processo. E foi muito interessante para mim fazer essas contas, perceber que já tem 3 meses que eu tô nessa transição, porque eu vejo como a gente costuma se cobrar, às vezes uma cobrança muito rígida em um curto espaço de tempo. E às vezes processos e transições que são custosos, que são demandantes da gente, né? Demandantes do nosso esforço, e também que ele precisa de tempo para se adaptar na nossa cabeça e na nossa rotina, e muitas vezes a gente se cobra de uma forma desmedida pro objetivo que a gente está querendo alcançar. Por exemplo, eu vinha me culpando por não estar 100% na alimentação vegana ainda. Em muitos momentos eu sinto esse peso, assim, esse desconforto comigo e com as minhas escolhas em alguns momentos da minha rotina ou do meu dia. Mas parando pra pensar, só tem 3 meses que eu entrei numa alimentação diferente. Eu tô tentando com o que eu posso, e no fundo é isso que importa. Então foi bem legal perceber esse tempo, conseguir mensurar isso assim de forma mais objetiva, pra também ter a consciência de não me cobrar tanto assim. Porque esse também é um dos pontos da mudança para alimentação vegana. Eu senti muito mais dificuldade do que a alimentação vegetariana, obviamente por ser uma alimentação mais restrita. E eu coloco restrita entre aspas, porque na verdade não é uma restrição, né? Quando você se abre e se permite aderir a uma alimentação vegana, na verdade você está se abrindo a uma imensidão de possibilidades que numa dieta com carne ou vegetariana você não abre seu olhar, né? Então você nem considera aquelas opções. E quando você adota uma alimentação vegana,
você começa a perceber, a estar mais aberto a novas opções, a novos sabores, a novas texturas, a novas descobertas de forma geral. Então, mas eu senti dificuldade, que eu vou entrar mais pra frente, mas já queria deixar pontuado que sim, eu achei mais difícil, tenho achado mais difícil, mais demandante partir para uma dieta vegana do que uma dieta vegetariana, mas eu vou entrar em mais detalhes mais pra frente. Também queria pontuar que estou aqui, né, em um cenário diferente nesse vídeo, diferente dos vídeos anteriores. E isso também vai entrar nesses pontos que eu vou trazer, porque eu não estou na minha casa, então é um desafio ainda maior estar fora de casa, estar em outro lugar que não é a rotina que geralmente eu sigo. Então eu tive que me adaptar aí nesses 3 meses, não passei esses 3 meses todo fora de casa, então eu tive processo de adaptação em casa, na minha rotina, eu também tive fora, estando fora de casa, estando em outro estado, estando em outra casa, com outro ritmo. Então tudo isso serve tanto para eu trazer aqui meus ensinamentos nesse processo, quanto também foram desafios, barreiras que eu tive que enfrentar. Então eu acredito que trazer esses pontos agora pode ser bem enriquecedor para a nossa discussão. Começando as atualizações aí desse processo, um dos pontos que eu achei principais de dificuldade aqui, focando na dificuldade, é ainda, infelizmente, de encontrar opções. Enquanto eu tô dentro de casa, fazendo todas as minhas refeições em casa, eu mesma cozinhando as minhas receitas, isso é super tranquilo. Mas no momento que eu saio de casa, tudo fica mais difícil. Chega a ser ridículo até em alguns lugares. Por exemplo, eu tava buscando restaurantes que teriam pratos veganos, né? Porque agora isso se tornou um critério pra mim escolher ou desistir de ir em um lugar. E eu tava olhando o cardápio e o cardápio tinha, sei lá, umas 60 opções de prato, entre entradas, pratos principais e sobremesa. E tinha um símbolozinho de vegano na batata frita. E era a única coisa vegana no cardápio. São essas coisas assim que são recorrentes. Isso foi em Salvador. O outro lugar que eu tô agora é Niterói, então eu tô em outro estado. Outro exemplo que eu tenho pra dar também sobre isso, que eu tava no iFood, a mesma coisa, eu tava buscando comidas veganas e eu entrei num restaurante japonês e eu vi que tinham opções veganas, então eu já me interessei, já falei, opa, quem sabe vai ser aqui. E quando eu vi os pratos, as opções, assim, tinham centenas de opções com peixe, né, os sushis tradicionais, hot roll, etc. Aí quando tinha os combos veganos, era simplesmente o sushi era arroz enrolado no pepino. Essa era a opção vegana. E o doce era a banana empanada, tipo um hot roll de banana. Isso era comida vegana. E eu acho que isso, além de ser um absurdo de terem coragem de colocar uma coisa dessas no cardápio, eu acho que isso afasta potenciais pessoas interessadas em fazer essa transição de alimentação, essa transição alimentar, porque parece que o veganismo é só isso, é arroz enrolado no pepino, e que você tem que abrir mão do que você gosta, você tem que abrir mão do sabor, você tem que abrir mão da sua satisfação quando você come, porque a comida acaba sendo um canal de prazer também, né, pra gente. É como se ao ser vegano você tivesse que se privar de tudo isso. Então eu acredito que seja assim, tipo um ouroboro, sabe? Aquela cobra que come o próprio rabo. Ao mesmo tempo que você oferece pratos desse tipo, você desencoraja as pessoas a aderirem, ao mesmo tempo de que as pessoas oferecem esse tipo de prato justamente porque tem esse preconceito, essa visão de que realmente o veganismo ou o vegetarianismo, eles são assim, é você abrir mão de coisas boas. Então eu acho que é uma coisa que alimenta a outra e é um ciclo sem fim. Eu realmente espero que isso mude. Eu mostro isso, né, que tanto independente do estado, é um pensamento e são práticas que ainda estão muito vivas na nossa rotina e nos lugares que a gente vai. Essa questão das opções também, mesmo para eu cozinhar em casa, eu tenho sentido essa dificuldade. Por incrível que pareça, isso também é uma coisa que eu não esperava. Em Salvador eu tenho acesso muito mais fácil a alguns ingredientes que eu uso na minha alimentação, na minha rotina, né? Por exemplo, tofu e carne de soja. Em Salvador eu consigo achar tofu super fácil, eu consigo escolher o lugar mais barato para eu comprar o meu tofu, que é um tofu caseiro geralmente. Tem também o tofu industrializado,
que eu encontro nos mercados, mas eu compro de pequenos empreendedores que sai muito mais barato e eu ainda estou comprando de uma pessoa que trabalha com aquilo, né? Um autônomo. Então, para mim faz muito mais sentido. E também a carne de soja eu encontro em qualquer mercado, seja a granel ou já empacotado. Em qualquer mercado eu consigo encontrar carne de soja em Salvador. Mas eu vim para Niterói e eu imaginei que aqui tivesse uma diversidade ainda maior por ser sudeste, mas eu me enganei. Porque aqui nos mercados eu não consigo achar carne de soja, a proteína de soja texturizada, né? Quando eu falo carne de soja, estou me referindo a isso. E aqui eu não consigo achar em lugar nenhum. Eu encontrei carne de soja só em uma loja que vende a granel. E eu fui em outras lojas a granel também, não encontrei, só encontrei em uma. E o tofu é impossível, eu tentei buscar por diversos meios e não consegui encontrar aqui, só o industrializado, que acaba sendo muito mais caro e que geralmente vem embalado em muito plástico. Enfim, eu não acho que vale a pena comprar ou consumir um produto desse, mesmo sendo uma peça-chave na minha alimentação. Então também foi aí uma frustração que eu tive nesse caminho. Justamente por ter essa dificuldade de opções fora de casa, um dos pontos que está sendo mais difícil para mim é a convivência com outras pessoas. Quando você está com outra pessoa, a pessoa tem seus desejos, suas vontades, vai querer comer em algum lugar. Isso, por exemplo, se formos sair, né, comer fora. Dificilmente esse lugar vão ter opções para mim. E aí eu entro nessa questão de: será que eu não como porque não tem nada para mim, mas eu estou com fome? Então será que eu não como porque eu não quero comer, eu não tenho vontade de comer, seja carne ou derivados de animal, em qualquer lugar que eu vá? Ou será que eu como porque eu estou com fome, já fui acostumada a comer isso, mesmo que eu não tenha tanta vontade assim? Paciência, preciso comer algo, senão eu também vou ficar sem comer. E isso também me faz pensar. Outro dia uma amiga me mandou um post falando sobre essa questão de substituições, né, na alimentação. E eu fiquei pensando, porque no post falava assim, que comer derivados de animais não é mais uma opção para essa pessoa, né, que estava escrevendo. Isso ficou na minha cabeça, porque eu acho que eu só consumo ainda esses produtos quando eu saio, porque ainda são uma opção para mim. Então, mesmo que eu não esteja com vontade, mesmo que não me atraia mais comer algo assim, ainda é uma opção. Mesmo que distante, ainda é uma opção. No momento que não for uma opção, aquilo foi indiscutível para mim, eu posso ali estar morrendo de fome, que eu não vou comer aquilo. Mas eu também acredito que isso seja um processo de você realmente ir se distanciando. Então eu me sinto distante desse tipo de alimentos hoje, mas ainda não tão distante o suficiente para anular completamente da minha visão, né, e da minha alimentação, caso seja necessário. Eu acho que nesse ponto, pelo menos para mim, nesse processo, em 3 meses de transição, eu dou preferência a não consumir, mas não tendo muito para onde correr, eu sim tenho consumido tanto carne quanto derivados de animais. Muito mais os derivados do que a carne em si, mesmo tendo saído e estando com outras pessoas. Eu comi carne pouquíssimas vezes nesse tempo, mas derivados de animal ainda é mais frequente, né? Queijo, leite, enfim. E isso ainda abre para outro ponto que eu nem tinha pensado em trazer aqui, mas agora pontuando rapidamente, adotar essa nova alimentação me fez perceber como a gente está rodeado de produtos de origem animal por todos os lados. Tudo que a gente consome, que a gente come, o tempo inteiro tem restos de animais, sejam secreções ou sejam o próprio animal morto. Tudo, em todo lugar que a gente vai, todos os doces, os salgados, sobremesa, prato principal, petisco, tudo tem restos de animais. Isso dá um estalo na minha cabeça de que nada em excesso faz bem, né? Nada em excesso faz bem. Então, se a gente criou uma sociedade que se baseia em consumir de forma tão exagerada uma mesma fonte alimentar, isso para mim é a fórmula para algo dar errado, porque a gente está consumindo muito de um lugar só. Então isso me assusta um pouco, mas também me dá
assim, dar embasamento para o meu pensamento de que isso precisa mudar e que eu já estou tentando aí seguir o meu caminho e espero que você também esteja despertando para essa vontade. O outro ponto é ter que aprender receitas novas, todas as receitas praticamente. Eu acho que eu já tinha falado aqui nos vlogs anteriores. É uma nova forma de cozinhar, são novos ingredientes. Antes, claro, eu já cozinhava pratos sem carne, por exemplo, mas eu usava manteiga, eu usava mel. É uma sociedade baseada em comer animais. Então, como é que agora eu paro de consumir esse tipo de produto? Esses tipos de produtos, né? Produtos, como se os bichos fossem produtos, mas enfim. Então eu tenho que reaprender tudo do zero. Aqui em Niterói eu tô com uma pessoa que é meu namorado, que ele cozinha todas as refeições, a gente come todas as refeições juntos, então isso é um estímulo pra mim. Quando eu tava na minha casa em Salvador, eu tinha que fazer tudo que eu ia comer. Aqui eu tenho alguém pra dividir essas funções, inclusive ele aqui cozinha muito mais do que eu. Mas quando eu tô em Salvador, eu tenho que fazer tudo, do meu café à minha ceia, eu tenho que parar e eu tenho que fazer tudo. Teve uma fase, mais ou menos há um mês atrás, quando eu tava com 1 mês e meio, 2 meses de transição, realmente eu senti que eu emagreci porque eu senti preguiça. Eu fiquei com preguiça de cozinhar minha própria comida. Então eu comecei a pular refeições. Tinha outras pessoas na minha casa, mas elas todas comem carne, comem derivados. Eu não querendo comer a mesma coisa que eles, muitas vezes eu ia dormir ou eu deixava pra lá, mesmo estando com fome. E isso me fez perder um pouco de peso, mas não por conta da dieta vegana, mas por conta da minha preguiça de cozinhar. Eu acho que esse ainda é um ponto difícil, assim, de lidar. Eu acho que isso eu ainda tenho que adaptar como é que eu vou fazer. Porque realmente eu amo cozinhar. Eu acho que é um momento de autocuidado, da gente cuidar da gente mesmo. Mas também ninguém é de ferro. Tem alguns momentos que a gente cansa mesmo. E eu tenho que ver como é que eu vou funcionar com isso. Eu acho que isso se soluciona. Uma solução mais simples é novamente voltar a tirar um dia. Geralmente antes eu tirava o domingo e eu fazia várias refeições e já deixava pronto. E eu acho que essa é uma forma de ajudar aí nesse processo. É uma solução simples para o meu problema, mas que eu preciso colocar em prática. Então, basicamente foram esses pontos principais nesse processo aí que já dura 3 meses de transição. Então, só para recapitular rapidamente, na minha rotina eu continuo sem consumir carne e derivados de animais, mas quando eu saio, quando eu vou em restaurantes ou quando eu peço comida, realmente se torna bem mais difícil de encontrar opções. Mas ainda assim eu tenho tido bons resultados fisicamente e mentalmente também, porque eu sei que eu estou seguindo algo que eu acredito. E eu acho que nada é tão recompensador quanto isso. E foi importante ter entendido, ter visto de forma objetiva que eu só tô nisso há 3 meses. É uma mudança que demanda o nosso esforço, então 3 meses é quase nada. E o que importa é a gente colocar em prática. Não ser perfeito, colocar em prática, mesmo que de uma forma imperfeita. Enquanto eu gravava o final do vídeo, deu um bug no celular, porque eu gravo com o meu celular, e parou de ter áudio, vídeo, tudo, deu um bug imenso e eu perdi o final do vídeo, então tava editando agora e tô vindo aqui rápido para poder terminar de gravar, editar e postar ainda hoje. Eu queria terminar falando, né, que eu espero que todos os lugares, os restaurantes, lugares de delivery, etc., nos acolham mais, tenham mais opções veganas, vegetarianas, porque esse público só está crescendo, o interesse das pessoas está aumentando muito e eu espero que esse lado dos negócios e do comércio se volte também para esse nicho, para essa parcela da população que eu espero que deixe de ser apenas um nicho em breve e se torne aí, quem sabe, a maioria das pessoas, mas para isso precisa ter um interesse coletivo em fazer isso acontecer. Espero encontrar mais opções, espero que esse cenário melhore, que se torne mais fácil ser vegana ou vegetariana. E eu vou seguindo aqui no meu processo de transição. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te inspirou, se esse vídeo fez com que você visse que o processo ele é sim aos poucos, que eu não deixo de comer nada, que eu sou feliz com as minhas escolhas, que eu estou bem, que eu estou indo aos poucos, que nem por isso
eu tô me culpando ou sendo menos do que alguém que já tá lá na frente. Cada um tem o seu próprio processo. É um passo de cada vez. Se esse vídeo te ajudou a pensar sobre isso, te motivou a tentar também, ou se você tem outros desafios, outras dificuldades que você tem passado pelo seu processo de transição, deixa aqui nos comentários, compartilha esse vídeo, curte que ajuda muito e em breve eu volto com mais atualizações da minha transição alimentar. Um beijo e até o próximo vídeo.